Fala aí, Clubbers, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA. Aqui nesse canal eu trago as informações que você precisa para se transformar num investidor e um trader de sucesso e conseguir conquistar sua liberdade financeira aqui no mercado americano. Fica com a gente porque esse vídeo e esse canal foi feito para você. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre aposentadoria e o que você precisa saber para se aposentar com o dinheiro que você precisa ter realisticamente para se aposentar com tranquilidade e mais. Tem um plus hoje. Vou falar um pouquinho se você trabalha aqui, se você é imigrante aqui nos Estados Unidos, você pretende eventualmente se aposentar e voltar para o Brasil, como você pode fazer isso e como você pode se beneficiar, porque trabalhando, tendo renda aqui, preparando a sua renda para ser uma renda em dólar e você depois levar isso para o Brasil, para real, você está com uma faca e o queijo na mão, fica até o final que a gente vai ter muito o que falar hoje. Assuntos que eu abordo aqui no canal, das coisas que eu falo relacionado com investimento aqui nos Estados Unidos, com trade. A gente fala muito sobre como é que você tem que se comportar, como é que você tem que estar emocionalmente preparado antes de jump in, tomar essa decisão de começar a investir, de você começar a trade aqui no mercado americano. Um dos assuntos que é mais importante para mim é a aposentadoria. E, na verdade, foi a razão, não a única, mas a razão principal que eu comecei a falar dessa experiência que eu tenho no mercado financeiro desde 2004, trabalhando em banco de investimento, aquela coisa toda. Uma das razões principais que me trouxeram aqui, que eu estou aqui hoje falando isso para vocês, foi por causa da experiência que eu tive com uma pessoa que me falou uma frase que eu não vou esquecer nunca na minha vida, me transformou a maneira que eu pensava em relação a isso. No momento de estresse financeiro, ela falou que ela tinha começado a investir tarde e ela não tinha pensado que ela não ia conseguir se aposentar, envelhecer, na verdade. A palavra que a pessoa falou foi assim: não vou conseguir envelhecer com dignidade. Então aquilo me tocou e daquele foi um estupim para eu começar a trazer esse conhecimento a público. Então para mim é um assunto muito importante, principalmente para a comunidade dos imigrantes aqui nos Estados Unidos. Uma boa parte da comunidade trabalha, depende do corpo para trabalhar. Tem muita gente que trabalha limpando casa, que trabalha em construção, que trabalha dirigindo, coisas do tipo, que não tem absolutamente nada de errado com isso. São todos trabalhos honrados e nobres que as pessoas fazem, mas que precisam do seu vigor físico. Então o que acontece? Isso aqui é uma pergunta que me fazem constantemente, uma conversa que a gente tem na comunidade lá do Clube do Investimento constantemente. É exatamente isso. What if? Se eu caio doente, se acontece alguma coisa, se eu não tenho mais força para trabalhar, ou quando eu envelhecer, que é esse tipo de trabalho que eu faço hoje, eu não tiver mais condições físicas, se me faltar energia, vitalidade para fazer isso. Então, realmente são perguntas que as pessoas precisam se fazer, precisam fazer uma reflexão. Então, eu quero dizer para vocês, logo de cara no começo do vídeo, você precisa tomar duas decisões. Duas decisões que você precisa tomar hoje. A primeira decisão é o seguinte: você precisa fazer alguma coisa a respeito da sua aposentadoria. Se você ainda não fez, hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Você tem que parar hoje e começar a pensar em termos de que você quer para o seu futuro. Se você se programar, você tem que fazer uma reflexão hoje. Eu já falei essa frase, é exaustiva, eu vou continuar falando pelo resto da minha vida, que eu aprendi que o melhor momento para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. O segundo melhor momento é agora. Então, se você realmente está chegando a uma idade que você está começando a pensar isso, você começa a ver como eu acho que isso acontece com a gente depois dos 40, então agora depois dos 45, então olho e começo a ver que a linha da chegada, como é que minha tia fala, tem uma tia minha que fala assim, que a linha da chegada tá mais próxima que a da linha da partida. Você tem que começar a ter uma responsabilidade, você tem um compromisso com o seu futuro eu, com a sua família, com seus filhos, com seus netos, o que você quiser deixar para outras pessoas e com você mesmo. Você tem uma obrigação, eu acho, é a minha recomendação, que você pare e tome uma decisão e você aprender a investir e você fazer da melhor maneira possível. E a segunda coisa que você precisa pensar é o seguinte: já que você vai tomar essa decisão de começar a fazer isso, você tem que fazer isso da maneira correta. Existe um monte de informação que roda nas mídias sociais, na internet, que não são informações dadas por pessoas que têm experiência ou no campo de investimento, que é a maioria das vezes, ou pessoas simplesmente que elas vão deturpar algum tipo de informação porque elas têm o interesse de vender alguma coisa para vocês. Então, toma a decisão hoje e você tem que começar certo, você tem que começar da maneira correta. Eu vou dar para vocês aqui alguns elementos do que você precisa fazer para começar a investir hoje com fins de aposentadoria da maneira correta. Eu fiz um vídeo recentemente sobre os tipos de conta que você tem. Então deixa eu falar uma coisa primeiro para meus fellow immigrants, as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos. Se você mora aqui nos Estados Unidos, você tem a oportunidade de investir num tipo de conta específico para aposentadoria que chamam IRA, ou como você quiser falar. Eu tenho um vídeo, então não vou entrar em muitos detalhes sobre essas contas. Eu vou deixar o link desse vídeo explicando
as dois tipos de contas mais comuns, que são o Roth IRA e o Traditional IRA, que você pode abrir. Só para você entender, se você não viu esse vídeo ainda, que você tem a oportunidade de abrir contas de investimento para aposentadoria, que te dão um benefício de serem, a gente chama em inglês de tax deferred, ou seja, você tem benefícios em relação às suas taxas, o seu imposto de renda. E quando você tem benefício em relação à sua taxa, ao seu imposto de renda, você não acha assim, isso não deve ser grande coisa? Porque se você pode gerar dinheiro, rendimentos para você, e você não precisa pagar a taxa como tudo que você paga aqui nos Estados Unidos, você precisa pagar a taxa, você consegue fazer isso, você tem um grandíssimo benefício. Você não pode desperdiçar. Dá uma olhadinha no link que vai estar aqui sobre esse vídeo para você aprender sobre um Roth ou um Traditional IRA, que são excelentes opções que você pode fazer. Então, primeiro que você tem que fazer, você tem que abrir uma conta de investimento. Nesse vídeo eu vou explicar também. A próxima coisa que você tem que pensar você tem que ter uma visão, porque a pergunta que se faz, que as pessoas fazem, é: quanto de dinheiro que eu preciso para me aposentar? Eu gostaria que fosse uma resposta que fosse fácil de se dar, mas essa pergunta é uma pergunta muito subjetiva, e a única pessoa que consegue responder essa pergunta é você mesmo. Existem várias teorias de valores de quanto você deveria ter para se aposentar. Mas a primeira coisa que você tem que levar em mente é o seguinte: qual que é o seu tipo de padrão de vida? Qual é o tipo de padrão de vida que você tem hoje e qual é o padrão de vida que você deseja ter no futuro, na sua aposentadoria? Onde é que você vai morar? Você tem algum tipo de dependente? Você divide a sua casa com o seu esposo, com a sua esposa que também trabalha, que também está fazendo um plano de aposentadoria? Vocês vão ter um income juntos, vão ter rendimento juntos? Ou você pretende morar com algum parente, um filho? Qual que é o seu plano? O que você antevê em relação às suas necessidades básicas? Qual vai ser o seu custo de vida? O que você está planejando? Obviamente que a gente não tem as respostas de tudo, a gente não sabe o que é o futuro, mas por que eu estou falando isso? Porque o quanto você precisa está muito mais baseado no seu estilo de vida, onde você mora, qual o seu custo relacionado ao tipo de necessidades básicas que você tem. Talvez eu estou falando aqui com pessoas que têm algumas necessidades de saúde, que vão gastar mais dinheiro, já gastam mais dinheiro do que outras. Tem pessoas que moram em lugares que o custo de vida é altíssimo. Então, se você mora, por exemplo, eu moro na região de Washington, D.C., Maryland, Virginia, a gente chama de D.C. Metro Area, right? Uma das regiões mais caras do país. Então, se eu quero continuar morando aqui e me aposentar aqui, o custo de vida, de um modo geral, é muito mais alto do que uma pessoa, por exemplo, que mora no interior de um estado como Kentucky. Se você mora no interior do Kentucky ou algum lugar nas montanhas das Carolinas, o seu custo de vida é muito mais baixo. E se você for eventualmente, que vai ser assunto também que a gente vai abordar aqui, quiser se aposentar no Brasil, onde você tem a conversão do dólar. Hoje, obviamente, que a gente não sabe o que acontece amanhã, mas se a conversão do dólar facilita e ela fortalece o seu income, o seu rendimento no Brasil, então é uma outra coisa que tem que considerar. E o seu padrão de vida de um modo geral, os tipos de... O que você faz na sua vida que você gosta, que você precisa, são coisas que você fala assim: eu quero viver assim pelas suas razões pessoais. Você tem que considerar todas essas coisas. Existem várias regras, mas existe uma regra bastante comum no mundo dos investimentos que fala que você tem que ter 300 vezes o valor do seu salário atual. Eu acho essa regra assim, porque uma coisa que a gente tem que considerar é o seguinte: se você não entende o conceito de inflação, você deveria. Eu acho que o brasileiro médio, principalmente o brasileiro dos seus 50 anos, 40, bom, eu tenho 46, de 40 e alguma coisa para cima, eu lembro muito bem, eu era garoto, eu lembro muito bem quando eu ia comprar, eu tenho essa imagem na minha cabeça por alguma razão, minha mãe vai lá na padaria, moleque, comprar pão e leite. Ia comprar leite, aquele leite de saco que tinha, eu lembro até a marca, CCPL, e a gente ia comprar o leite, e eu lembro que às vezes pagava, eu não lembro os valores, mas você pagava, sei lá, 150 cruzeiros, depois passava um tempo, você pagava 800 cruzeiros, depois mudava para cruzado, ou cruzeiro real, ou cruzado real, eu já nem lembro, o RV, a gente teve tantas moedas, então o brasileiro viveu um período muito intenso, principalmente nos anos 80, de inflação altíssima, inflação galopante. Então, o que a inflação faz com o seu dinheiro hoje, ela vai continuar fazendo enquanto existir inflação, e se você morar num país de inflação alta como o Brasil, e mesmo aqui nos Estados Unidos, que a gente tem uma média de inflação muito baixa, mas que a gente está vivendo um período de inflação alta agora em 2022 e 2023, e possivelmente a gente vai ter ainda um pouco disso em 2024, uma inflação mais alta do que a média que a gente está acostumado. Você tem que considerar os valores de inflação. Então, o que isso quer dizer é o seguinte: o salário que você tem hoje, o rendimento que você tem hoje, a cada dia que passa com o efeito deletério da inflação,
o seu poder de compra diminui, Então você usar o seu salário de hoje como ponto de referência, você tem que considerar pelo menos que o seu poder de compra, ele gradativamente ele vai diminuindo. Então 5 mil dólares hoje não são 5 mil, não vão ter o mesmo poder de compra de 5 mil dólares daqui a 5, 10, 20 anos. Então isso é uma coisa que tem que considerar. E esses 300 vezes o seu salário desejado, de novo, vai variar do seu estilo de vida, da sua idade. Eu sempre acho que você tem que ser um valor acima de 300, de um modo geral, e não se assustem, porque é menos complicado você chegar nesse ponto do que você imagina. Mas, de novo, por isso que é uma questão pessoal que você precisa começar a se perguntar hoje. Qual que é o seu plano em relação a isso? E até mesmo porque eu tive uma conversa com uma pessoa, deixa eu contar para vocês assim, de um jeito assim, de uma pessoa muito, muito divertida, e que me falou exatamente isso. Olha, eu tenho um plano montado para minha aposentadoria, eu só não tenho dinheiro. Eu falei, uau, então a gente tem que fazer alguma coisa a respeito disso. E a gente estava conversando com essa pessoa, explicando exatamente isso, tendo essa conversa sobre, a pessoa morava aqui nessa região que eu moro, e eu expliquei isso, eu falei assim, olha, qual que é o seu plano em relação à sua aposentadoria? Olha, a princípio o meu plano está montado para continuar morando aqui, porque eu gosto dessa área, mas eu tenho esse outro lugar na minha cabeça, então eu estou dividido em relação a isso. E o meu marido gosta mais desse outro lugar. Então a gente começou a conversar e a pessoa me falou assim, olha, eu comecei a explicar para ela, olha só, você tem que considerar isso, o custo de vida que existe aqui, porque a gente estava falando de coisas assim locais, a gente estava falando de trivialidade. O preço quando você vai no mercado com umas coisas que são mais caras comparado com outros estados, e você precisa pegar as taxas dessa pessoa não sei se ela está aqui, talvez já tenha ido embora. Já tem uns anos que eu conversei com essa pessoa. Em Virgínia, que o property tax, a taxa que ela pagava para a propriedade dela era mais alta do que, por exemplo, de onde eu moro, um pouquinho mais alta de onde eu moro. Coisas assim. Então a conversa chegou ao ponto que essa pessoa que tinha na cabeça dela o plano de aposentadoria, só faltava o dinheiro. E na verdade ela faltava o dinheiro que ela queria, ela já tinha começado o processo, mas é um exemplo também de uma pessoa que começou errado, começou por influências externas, não de um jeito, a profissional acabou tomando certas decisões erradas, mas ainda bem que a gente conseguiu consertar bastante coisa. Mas o meu ponto, quando a gente começou a conversar, ela começou a pensar em termos de custo de vida e como o impacto que ia se ter na vida dela, esse plano B que ela tinha para morar, que o marido dela gostava, passou a ser o plano A. Ela falou assim, Bruno, agora que você falou para mim sobre isso de um jeito tão simples, eu comecei a pensar, você quer saber? Eu acho que eu tenho que considerar esse outro lugar, porque lá o meu dinheiro vai um pouco mais longe, o meu dinheiro eu vou conseguir fazer muito mais. De novo, eu não estou dizendo para você que você tem que considerar mudar de onde você está, só estou falando que são considerações que precisam ser feitas. Custo de vida. Se vai ser o income, se vai ser o valor que vocês vão ter, se vai ser um casal, se você está sozinho, sabe? Isso tudo tem que ser considerado. Então essa regra de 300, ela ajuda para ser um ponto de referência como tudo na vida, porque talvez tenha muitas pessoas que precisem disso. E tem outras pessoas que talvez precisem de um pouco mais, um pouquinho menos. E tem um outro fator que tem que ser considerado, é o seguinte, a gente sempre considera, muitas pessoas não consideram a sua longevidade, então você tem que criar um plano, uma estratégia que ela funcione pelo máximo de tempo possível. Até a gente falando sobre esse assunto, inevitavelmente a gente vai morrer, então a gente quer que esse dinheiro ele renda o máximo, de preferência até o último dia. Na verdade, ele precisa render até o último dia. Então, como é que você faz isso? Deixa eu começar a falar em termos práticos. Eu falei primeiro que você tem que ter uma conta de investimento, de preferência, uma conta de investimento específico para aposentadoria. O problema é que essas contas, como vocês vão ver no vídeo, essas contas têm um limite. E o limite dela hoje para pessoas acima de 51 anos é de 6.500 dólares. O que isso quer dizer na prática para você? Porque se você for começar a investir hoje, você já tem seus 40, 45 ou 50 anos, falar assim, mas eu juntei um dinheirinho, eu tenho mais do que 6.500. O que eu faço? Não posso investir? Não, você pega o seguinte, você pega o seu dinheiro e você maximiza a contribuição para essa conta que vai te dar esse benefício da taxa. O excedente desse dinheiro você pode investir numa conta de investimento normal, porque não tem essa barreira. Conta de investimento normal, um brokerage account, como você vai ver no vídeo, ele não tem teto. A conta para aposentadoria, um IRA, um Roth IRA, tem teto. A conta, um brokerage account, não tem teto. Então vamos supor que você tenha, não sei, você juntou 20, 30, 50, 100 mil dólares. O que você faz? O primeiro dinheiro vai para essa conta de investimento. E o resto, o excedente, vai para essa outra conta. Outra coisa que você pode fazer, depois que você tem a conta aberta, obviamente que você se informar e aprender a investir do jeito certo, que para mim é uma das coisas mais importantes. Se você vai começar, olha para mim, guys, não comecem como eu comecei lá em 2004.
com um garoto com aventura, uma ideia na cabeça e dinheiro nenhum no bolso, no mundo dos investimentos. Não faça isso, não é uma boa ideia. Eu sou um dos casos raríssimos que eu consegui me manter nesse jogo ao ponto de me tornar profissional e trabalhar no banco de investimento, mas isso não acontece com a maioria das pessoas. Tem muita gente que começa errado. O período que a gente viveu em 2020 e 2021 foi um período para a maioria das pessoas de decepção com o mercado financeiro, porque muita gente entrou no mercado num período onde qualquer coisa que você comprasse, fosse um cripto, fosse um estoque, fosse um ETF, fosse um REIT, subia assim, discriminadamente, e a história que começou muito ruim terminou muito mal em 2022, quando a gente chegou no topo do nosso bull market, a gente começou a cair para o bear market, e as pessoas mal informadas que tinham comprado coisas de qualidade, no mínimo, na melhor das hipóteses duvidosas, perderam muito dinheiro. Então, começar certo, começar sólido, das todas as estratégias, eu tenho um curso específico dentro do ecossistema do Clube do Investimento, onde eu falo sobre como você acelera esse processo, não de um jeito maluco, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Eu sou conhecido lá no Clube do Investimento como o cara que diz não. Pô, eu tava sonhando com isso e ficar rico da noite pro dia, e vem o Bruno e fala assim, não é assim, não é bem assim, a realidade nua e crua é essa. Então, o que eu tô falando para você é o seguinte, existem elementos de você, maneiras de você acelerar esse processo e conseguir, mesmo que você estiver acima dos seus 40, às vezes até acima dos seus 50, que você consegue aposentar com o valor que você precisa para ter uma aposentadoria digna. Mas das maneiras principais que você consegue chegar com esse objetivo é se informar, aprender de gente que sabe. O Clube do Investimento está disponível para todo mundo. Se você não quiser, você pode sentar com um advisor num banco. E você vai pagar um dinheiro por isso, of course. Mas você fazer isso com gente que entende do que está falando, eu não sei qual é a proporção, talvez 99%, 98%, 95%, eu não sei. Mas tem muita gente na internet, de modo geral, que se consideram educadores financeiros, que talvez não tenham, das duas uma, ou não são, ou são, mas esse tema sobre aposentadoria, ele não é tão explorado como deveria. Então tem as pessoas que não têm expertise nessa área. Começar certo. Depois que você começou a se educar, primeiro você deve aprender o seguinte, que uma das razões que faz com que você tenha sucesso no mercado financeiro é você escolher qualidade. Você fugir, de modo geral, de especulação. Foi exatamente o que aconteceu em 2020 e 2021. Todo mundo estava especulando na possibilidade de uma coisa que não tinha valor intrínseco, não tinha valor em si mesmo, continuar sendo valorizado eternamente. E essas coisas não acontecem. A especulação ela dura por um tempo e depois, em vários casos, a realidade nua e crua aparece e o valor real das coisas transparece, e é aquilo que você achou que esse fosse um excelente investimento, na verdade nem investimento era. Então você precisa aprender a fazer uma seleção do melhor, do melhor, do melhor. E uma outra coisa, você precisa fazer um cálculo onde, conforme, dependendo da idade que você começa, você tem que fazer. Eu sempre digo, advogo para os membros da comunidade, é o seguinte, você sempre faz aportes periódicos dentro do seu budget, dentro do seu orçamento e dentro da sua zona de conforto. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você tem, eu sempre uso o meu ponto de referência para todos os vídeos que eu faço, para todos os exemplos, é sempre uma pessoa de 40 anos. Eu pego bem no meio, com 40 anos, para começar a investir, por exemplo, para investimento a longo prazo, com fim de aposentadoria. E eu sempre falo assim, você tem uma renda mensal, talvez, diga de $5.000, e você pega e você está tirando 200 ou 300 por mês para sua aposentadoria. Quando você vai ficando com a idade mais avançada, você tem que sempre reavaliar. Talvez seja o caso de pessoas que realmente tudo que ela pode fazer é isso. Então, que seria menos de 5%. Um pouquinho mais de 5%, perdão, se for no caso $300, para uma renda de 5.000, seria um pouquinho a mais de 5% do seu rendimento mensal. Baseado no seu budget, no seu orçamento. O que deve acontecer, conforme se você realmente entende o senso de urgência e como o tempo é o seu aliado, como você tem que começar o mais cedo possível e tentar fazer aportes mais robustos dentro do que for confortável, porque também não adianta você, por exemplo, se você ganha 5.000, você tentar botar $1.000 na sua conta de aposentadoria todo mês, se você não consegue, se você está deixando o cartão de crédito para trás, se você está se apertando todo, você cria uma confusão financeira tão grande que não justifica. Então obviamente você tem as suas necessidades básicas que têm que ser supridas, você tem que morar, você tem que vestir, você tem que comer, você tem que beber, você tem obrigações financeiras.
E essas têm que ser prioridades, você precisa fazer, você não tem opção, geralmente a gente não tem opção, a gente tem que fazer essas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro você escolhe um valor que seja dentro da sua zona de conforto, para que você consiga se manter no jogo, ou seja, que não seja uma coisa esporádica. Se você se propôs dentro do seu orçamento de botar 200, 300, 500 dólares, que seja, para a sua aposentadoria, que você faça isso de um jeito sustentável para você. Você consegue fazer esse mês, você consegue fazer o próximo mês, o próximo mês, o próximo mês, o próximo mês, o próximo mês. De novo, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas dentro das suas possibilidades hoje, você tem uma ideia muito madura do que dá para você fazer, muito realística. E obviamente se as suas circunstâncias mudam, elas geralmente mudam no decorrer dos anos, você ajusta de acordo. Mas é sempre bom, talvez é bom você escutar de um terceiro falar isso para você, que de vez em quando você precisa realmente olhar para o seu orçamento e falar assim, olha, será que isso aqui que eu tenho no meu orçamento é uma coisa que eu preciso ou é uma coisa que eu quero? Porque se for uma coisa que você precisa, fine, a gente não discute. Mas se for uma coisa que você quer, a pergunta que eu sempre me faço, vou dividir com vocês, é o seguinte: será que eu quero isso mais do que eu quero me aposentar com dignidade? Será que eu quero isso mais do que eu quero com meus 50, 60, ou a idade que você descobrir? Até porque é bom você pensar em aposentadoria, pelo menos eu acho que faz mais sentido, não em termos de idade, em termos de quanto dinheiro você tem. Porque imagina só, se você tem, no meu caso, que eu gosto de usar sempre, uma pessoa de 40 anos, se você faz tudo certo, você começa a economizar, faz aposta na sua conta de investimento, e você tem que fazer um investimento sólido, de preferência no mercado sólido como o mercado americano. Guardar o dinheiro debaixo do colchão ou na poupança não vai te ajudar com a sua aposentadoria, porque o seu poder de compra ele é massacrado pela inflação. Então você precisa fazer isso. Então você tem que pensar em termos de valor, porque se você começou com 40 e você faz isso do jeito certo, com você com 52, 53, você, cara, eu tenho um dinheiro todo que eu preciso para me aposentar e ficar mais 50 anos. E é possível, guys. Olha, é possível. Eu vou falar para vocês como é possível mais pro final. Então você pensa em termos de valores. Então, voltando ao meu ponto, se você tem uma lista de needs, coisas que você precisa e coisas que você quer, se pergunte, sabe? Faça essa pergunta para você. De repente, sabe, você vai ter uma resposta diferente. Será que essa coisa aqui, que não é um need, não é uma coisa que eu preciso, mas é uma coisa que eu quero. Eu quero essa coisa mais do que eu quero me aposentar no futuro, poder morar em um lugar que eu quiser, ter o estilo de vida que eu desejo ter, fazer coisas que eu ainda não fiz, viajar, não sei. Quais foram os seus verdadeiros wants, o que você realmente quer? E talvez você se surpreenda com a resposta. E talvez aqueles 200, 300 dólares que você tem reservado para fazer seu investimento mensal virem 600, virem 800, não sei. Mas olhem isso com carinho, porque você está fazendo investimento em você mesmo para o futuro. Isso feito, você já fez, abriu sua conta, já aprendeu, está na comunidade do Clube do Investimento, está fazendo nossos cursos, está aprendendo como é que você faz do jeito certo, do jeito maduro, do jeito que a gente sempre fala como investidor sofisticado, já tem o seu budget, você já sabe assim, olha, eu tenho um valor reservado para fazer aportes. O próximo passo, e você sabe que você precisa comprar qualidade, então lá no Clube do Investimento você vai aprender toda a parte técnica, ou com qualquer outra pessoa que você for aprender, não tem problema, desde que seja uma coisa que seja realmente boa para você. Qual que é o próximo passo? Próximo passo, isso é uma opinião pessoal minha, não é uma opinião widespread entre pessoas que falam sobre esse assunto. Eu acho o seguinte, deixa eu dar uma perspectiva para vocês. O mundo das finanças, investimento, trade de modo geral, a parte técnica que você precisa saber não é extremamente complicada. Ela, na verdade, ela é relativamente simples. Ela só não é fácil. O que eu quero dizer com isso? Você acompanha os meus vídeos, você já me ouviu falar isso, se você faz parte do Clube de Investimento, você já me ouviu falar isso a exaustão, porque os princípios que movem a economia, os princípios que movem o mercado financeiro, que não são exatamente a mesma coisa, a economia e o mercado financeiro não são a mesma coisa, eles são simples de se entender, eles são simples de você colocar em prática na teoria. Quando a gente fala em inglês, push comes to shove, quando você tem que botar na prática de verdade, começa a mexer com as suas emoções, porque dinheiro é um assunto que mexe demais com as emoções. Então o que você fala? As suas emoções te traem. Então o que você precisa entender, tem capítulo, eu tenho no curso de investimento, no curso básico, no nosso curso de iniciantes, do investidor inabalável, porque é isso que você precisa ser para ter sucesso no longo prazo, um investidor inabalável, que essas coisinhas não te
Trabalho, você tem que entender o seguinte, é uma das coisas mais importantes depois que você escolher qualidade, continuar seus aportes regulares, é que você se mantenha no mercado. Você sucumbir ao barulho, noise das notícias e você simplesmente falar assim, olha, esse não é um bom momento, eu vou tirar o meu dinheiro. Eu vou falar para vocês o seguinte, e se eu achar esse gráfico eu vou botar aqui para vocês verem. Os melhores dias do mercado financeiro, geralmente eles acontecem nos piores momentos. O que eu quero dizer com isso? Que existem momentos que o mercado está no bear market, ou ele está no momento bearish, ou ele está caindo, e dentro desses momentos bearish, desses momentos de queda, o que acontece com o mercado? Ele dá um rebound, um dia, e acontece que o mercado continua, depois ele dá um rebound, dá um pulo para cima violento. Se você, historicamente falando, se você tirar, eu não lembro se eu tenho isso fácil, se tiver vai estar aqui no gráfico para vocês verem, se você ficou no mercado em momentos mais estáveis, e você saiu nos momentos mais instáveis de queda, e você perdeu esses melhores dias, você perdeu uma quantidade absurda de dinheiro no decorrer dos anos, então permaneça investido. Permaneça no mercado, principalmente se o seu mercado de investimento for o mercado americano, porque no mercado americano você tem retornos históricos por volta de 10% se você se mantiver investido de um jeito bastante conservador investido no índice. E como a gente está se aproximando do final do vídeo, deixa eu falar para você, se você faz isso tudo aqui, você entendeu todas essas coisas, você abriu sua conta, você se educou, você está lá no clube, você está aprendendo, você está investindo no melhor do melhor, você está fazendo seus aportes regulares, e você quer fazer isso no Brasil, você fala, mas a minha aposentadoria no Brasil, bom, para você que quer morar no Brasil eventualmente, você já tem a vantagem do que o custo de vida de modo geral, depende de onde você vai morar, também no Brasil tem lugares que o custo de vida é altíssimo. Mas quando você faz, baseado na informação de hoje, obviamente a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas quando você faz a mudança de câmbio, você tem a vantagem do dólar ser uma moeda mais forte do que o real. Então eu entendo o seguinte, se você for cidadão ou green card holder, se você for residente aqui, você tiver outra residência em outro lugar, você pode continuar com seus investimentos aqui tranquilamente. Você faz transferências periódicas, então você mantém o seu capital dolarizado. Agora, mesmo que você não tenha nada disso, mesmo que você só tenha taxa ID e volte para o Brasil, ainda assim, se você mantiver sua conta aqui e pagar taxas aqui, você consegue manter essa conta aberta e transferir. Você pode ter uma conta com uma conta conjunta, se você tiver, por exemplo, um parente, um relative, que estiver morando aqui e pode ser um elo de ligação para você continuar dolarizando o seu patrimônio no decorrer dos anos. Então você pode continuar fazendo isso periodicamente e ter os retornos que você quer. Agora, para terminar, deixa eu explicar uma coisa para vocês que é muito importante. Se você ouvir isso tudo, você pensa, poxa, Bruno, quando você falou assim 300 vezes o meu salário, quase meu coração parou. Eu acho isso muito difícil que eu consiga 300% do meu salário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No começo, quando você começa a investir, e aquele retorno, ele parece para você muito pouco. O retorno é muito pouquinho, você tem assim um retorno muito pequeno. Se você recebe dividendos, por exemplo, você investiu em growth stocks de crescimento. Mas estão crescendo, mas mais ou menos. Ou então eles estão caindo, eles sobem e descem. Acreditem, o que acontece com os juros compostos é o seguinte. Os juros compostos, a oitava maravilha do mundo segundo Albert Einstein, eles começam a kick in. O negócio começa a ficar quente, começa a ficar bom. Mais para o final. Então, se você passou, por exemplo, 20 anos investindo, parece que não está indo muito lugar nos primeiros 5 anos, depois do 10º, do 15º, do 18º, o negócio começa a crescer. E a razão é muito simples, porque você tem um valor relativamente pequeno, então a porcentagem desse valor relativamente pequeno continua somando para valores pequenos, mas aos poucos esse valor vai aumentando. Esse valor vai aumentando, como se fosse fermento no bolo. E de repente o negócio, quando você começou com 1.000, depois que você tiver com 100 mil, o negócio começa multiplicar de uma maneira muito mais rápida. Então acredite no poder dos juros compostos, para você não se desanime, mesmo que esse número tenha te assustado um pouco. De novo, não é uma regra absoluta, é um ponto de referência para você. Continue fazendo, faça isso. Acredite no poder dos investimentos aqui no mercado americano, principalmente por causa dos retornos históricos, por causa da estabilidade. Aprenda de um jeito responsável, aprenda com gente que sabe, não se influencie por gente, sabe, pelo barulho, pelo noise. Tem muita gente querendo te distrair, distraction não é uma coisa boa no mundo dos investimentos. O que é bom no mundo dos investimentos, que faz total diferença, é disciplina, você se manter investido, você criar sua rotina de investimento, você não colocar, como eu disse anteriormente, um estresse na sua vida em relação, perdão, quanto valor você pode colocar mensalmente para você falar assim, eu consegui esse mês que vem ficar apertado. Não faça isso. Continue disciplinado, continue
com eyes on the prize, como a gente fala em inglês, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você tiver uma pergunta, claro, eu tenho um prazer em responder. Deixa a sua pergunta no comentário aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, considere subscribe, divida com seus amigos. Eu vejo vocês de novo na próxima.